E a nossa analista de política, a Basília Rodrigues, ela apurou agora há pouco que depois dos raios e das pessoas feridas, os organizadores da caminhada de Nicolas Ferreira foram orientados por autoridades do governo do Distrito Federal a encerrar o ato. Essa é uma notícia que já está no nosso portal de notícias. Está no site, o sbtnews.com.br. É o destaque da nossa Basília Rodrigues. Houve, portanto, essa orientação do encerramento do ato. O que não aconteceu, José Matheus disse que a manifestação continuou da mesma forma. São 4 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Por falar na nossa Basília Rodrigues, ela está com a gente hoje neste plantão especial, está com a gente aqui no News Domingo, vai aparecer aqui no telão para conversar comigo. Basília, primeiramente, boa tarde para você. Prazer imenso poder dividir esse plantão com você. Você tem mais detalhes dessa apuração, né? Será que já dá para prever, Basília, o que vai ser a repercussão tanto dos atos da manifestação, como também não poderia ser diferente desse acidente que acabou acontecendo? Dá para prever como é que vai ser isso do ponto de vista político ao longo da semana? Boa tarde, bom plantão, minha amiga. Oi, tudo bem? Boa tarde, Lucas, também aos nossos espectadores. Aqui a gente tem um misto aí de informação factual e também da análise. Integrantes do governo do Distrito Federal orientaram os organizadores desta caminhada do Nicolas Ferreira a encerrarem mais cedo o ato para que as pessoas não fiquem tão expostas, já que há perspectiva de mais chuvas, mais raios caindo aqui na capital federal. A gente pode falar que a questão tem a ver com timing, com tempo mesmo. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, já havia informado, isso era público, que neste fim de semana haveria muitas nuvens com chuvas e trovoadas em Brasília, tanto para amanhã de domingo quanto para tarde e noite também. Essas são informações oficiais do IMET. Ainda no fim da manhã, antes desse raio que abalou integrantes, manifestantes do ato, já eram ouvidos trovões aqui na capital federal, o céu já estava nublado, tem até vídeo circulando nas redes sociais dos próprios manifestantes apontando para o céu e dizendo: vai vir uma chuva forte por aí. Esta caminhada que segue em direção a uma praça aqui perto da região central de Brasília, a Praça do Cruzeiro. O organizador principal, Nicolas Ferreira, que é deputado federal por Minas Gerais, também estava de olho no tempo, mas no momento eleitoral, político que o Brasil vive agora em 2026, às vésperas das eleições em outubro. É um momento, um tempo em que a própria direita ainda não convergiu em torno de um candidato que vai representá-los nas urnas contra a candidatura do incumbente, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que tentará sua reeleição, sua caminhada para o 4º mandato presidencial. Então, em meio a esta confusão no campo da direita, Nicolas organizou a caminhada, chamando manifestantes em diversas unidades da federação para vir em direção a Brasília. Já era sabido que ia cair a maior chuva e raios também. Então, não dá nem para falar em imprevisibilidade. É claro que quando você lê a previsão do tempo e está escrito vai chover, ninguém imagina de cara alguém vai levar um trovão. Mas é claro que ninguém fica exposto no meio da rua, ou até mesmo assim em grande quantidade de pessoas atraindo correntes elétricas. Não foi o que aconteceu. Essa questão da cautela, do cuidado, não foi o que se viu hoje. Olha só, as imagens, mesmo com muita chuva, as pessoas ainda seguiam fazendo manifestação. Interessante observar que mais cedo, quando a gente estava lá, a nossa reportagem do SBT News fazendo as imagens, ouvindo o representante do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal, enquanto este militar, este integrante do Corpo de Bombeiros, falava com a imprensa como está o estado
estado de saúde das pessoas que foram hospitalizadas porque foram pegas por um raio, a gente conseguia ouvir a voz do Nicolas Ferreira ao fundo, liderando o movimento, ou seja, ainda pela continuidade do ato. Mas o que a gente tem de informação com fontes do governo do Distrito Federal, integrantes das forças de segurança e também das forças políticas aqui de Brasília, é que tão logo este incidente ou acidente acabou acontecendo, os organizadores foram orientados a parar mais cedo. A gente está com reportagem lá, Lucas, para saber se isso de fato vai acontecer. Há uma expectativa de que sim, eles encerrem antes do esperado este ato que pede aí pela anistia, pela eleição de alguém do grupo bolsonarista ou alguém de direita, né, com o título de Acorda Brasil, no sentido de trazer mais mobilização de forças opostas ao governo federal para as ruas. E por ser ano eleitoral, isso acabou ganhando muita adesão de integrantes, de militantes, eleitores da direita. Mas do ponto de vista da organização, porque as pessoas são levadas a ir às ruas, existe um grupo político que organiza um protesto popular como este. Do ponto de vista da organização, apesar das informações públicas do Instituto Nacional de Meteorologia e outros institutos que aferem clima, tempo no Brasil, isso não foi observado, né? A chance dessas pessoas realmente saírem feridas ou com algum dano maior de um episódio como este. Ô Basília, a gente vai continuar acompanhando então, a gente pode voltar ainda nessa edição para poder falar a respeito desse raio que caiu e que atingiu essas pessoas. Nós temos pessoas hospitalizadas, nós temos pessoas que estão sob cuidados médicos e a gente pode voltar a repercutir esse assunto ainda hoje.